pessoal, tudo bem? Hoje, o que a gente vai comentar? Hoje a gente vai falar sobre essa questão do senso comum versus o conhecimento científico. E a gente vai começar falando do Boaventura Souza e Santos, que é um sociólogo português, que ele é vivo ainda hoje, né? É raro a gente ver um autor, né, que a gente vai estudar que ainda tá vivo, né? Geralmente os nossos autores, eles já faleceram, eles fazem parte de um outro período, né? Eles não são contemporâneos a nós, mas o Boaventura Souza e Santos, ele ainda está vivo e ainda escreve, tá, pessoal? Então, o que ele vai falar sobre o conhecimento do senso comum? Ele vai falar que o senso comum ele é um conhecimento vulgar, ele é um conhecimento prático e ele está no nosso cotidiano. Ele vai orientar as nossas ações e é o senso comum que vai dar sentido para as nossas ações, né? E que a gente utiliza-se dele na maior parte do nosso dia a dia, né? Para tomar as nossas ações, né? E ele fala que quando a gente toma reflexões, né, que são elaboradas através de experimentos em laboratórios, a gente também está se utilizando do senso comum, tá? Mas a gente age de acordo com o que a gente considera adequado com base na nossa experiência no mundo, né? Então a gente utiliza-se também do senso comum para falar de ciência, né? Que nem eu falei no vídeo passado, o conhecimento científico, a curiosidade científica, ela vem de algum lugar, né? E geralmente ela vem da onde? Ela vem daquilo que a gente conhece no nosso senso comum, né? A gente quer pensar aquele conhecimento de senso comum que a gente tem de uma forma científica para averiguar se aquilo ali é verdade ou não, né? Então o Boaventura Souza e Santos ele vai falar um pouco disso, né? E desde que a ciência ela vai estabelecer como principal a ciência ela é estabelecida, como o principal meio de conhecimento, né, dos fenômenos naturais e dos fenômenos sociais, ela vai ter uma relação com o senso comum que vai se tornar alvo de debates, né? Porque de um lado existem as pessoas que vão considerar a ciência como um conhecimento que é hierarquicamente superior ao senso comum, né? Vão falar assim, olha, cara, beleza, vocês têm um senso comum, mas o senso comum não é a ciência, né? Vocês têm que considerar que a ciência está em um patamar superior, um patamar diferente ao senso comum. E alguns cientistas, eles vão acreditar que os dois conhecimentos, eles são complementares, né? Que um precisa do outro para existir, né? E aqueles que vão defender uma oposição entre ciência e senso comum, o que eles vão falar? Eles vão falar que a ciência ela é um tipo de conhecimento neutro e ela é um tipo de conhecimento racional, enquanto o senso comum ele é, na verdade, um olhar parcial e ele é irracional sobre a realidade. Por quê? Porque ele se utiliza muito do subjetivo, né? Nós, né, não temos um conhecimento absoluto sobre as coisas, a gente toma partido das coisas e toda a nossa experiência de vida, né, aquilo que a gente vive no dia a dia, ele vai interferir na forma como a gente absorve esses conhecimentos, tá? Então, por isso que eles vão falar, né, que é irracional e que ele é parcial, ele não é neutro. Esse conhecimento, ele é tendencioso, ele vai tender para onde as suas experiências, a sua subjetividade vai te levar, né? E essa concepção ela vai ter origem lá no Iluminismo, né? Que vai lá no século XVIII, quando vai haver, lembra que eu comentei eu comentei em outros vídeos falando, né, que vai haver esse movimento de retirar o Deus como base do conhecimento e vai trazer isso para o homem, né? O iluminismo ele vai ser um movimento intelectual, vai ser um movimento político, né? Que a partir ali do século XVII, século XVIII, ele vai defender a ciência, né, como um caminho de superação do antigo regime, que era o quê? Que era a monarquia absolutista, tá? E nesse momento se torna muito necessário que a ciência ela seja absoluta, né? Para sair
desse patamar de que, ai, Deus escolheu esse regente, Deus escolheu esse homem como meu rei e eu tenho que obedecer absolutamente a tudo que ele falar, né? Então era necessário que a ciência ela tivesse um patamar superior, né? E aí o Boaventura Souza Santos, ele vai afirmar que essa oposição entre a ciência e o senso comum, ela era justificada lá no século XVII, no século XVII, XVIII e XIX, né? Principalmente nas ciências naturais, né? Porque para promover a ciência como principal meio de conhecimento do mundo, era necessário que a ciência ela tivesse esse grau, né, de importância, que ela fosse considerada como absoluta, como verdadeira, né? E aí o que ele vai falar? Ele vai falar que hoje em dia isso não se justifica mais, né? Não precisa mais tomar essa posição, né? De que a ciência ela é hierarquicamente superior ao senso comum, tá? Que a gente, na verdade, tem que tomar um partido, né, de que aproxime o senso comum do conhecimento científico, né? Que vai transformar tanto o senso comum quanto a ciência. Então, o senso comum, ele é mais acessível para as pessoas, né? Não é todo mundo que tem acesso à ciência, né? Porque o senso comum, ele tá ali, ele tá sendo divulgado diariamente, né? A gente vê nos programas de televisão que a população tem maior acesso, isso é passado de boca em boca, é diferente da ciência, né? A ciência, ela exige, eu não vou falar um esforço, mas ela exige que você esteja em em um certo local social, né? Não é todo mundo que tem acesso à ciência, não é todo mundo que tem acesso à educação, né? E então, segundo a visão do Boaventura Souza Santos, né, todo conhecimento científico, ele teria por objetivo o quê? Converter-se em senso comum. O ideal para ele é fazer o quê? Fazer com que esse conhecimento científico ele chegue às pessoas através da educação, né? E que isso vire senso comum, que as pessoas adquiram esse conhecimento científico e transformem em senso comum, né? Mas a gente sabe que isso não é possível agora, né? Nem todo mundo tem acesso a essa informação. Mas ele vai dizer que esse é o ideal, tá? Então, ele vai dizer que em um tempo que a ciência se tornar popular, né, o senso comum ele também vai passar a adquirir um novo caráter, um caráter crítico, né, menos receptivo de verdades prontas, né, menos receptivo nessa questão que a gente tem muito hoje em dia da fake news, né? Porque as pessoas elas vão criar esse senso crítico, né? E elas vão querer que haja fundamentos racionais para se receber aquela informação como verdade, né? E então, nesse sentido, ele acha que a ciência e o senso comum eles devem ser conhecidos como complementares, né? Então, o senso comum é aquilo ali que está no meio da população, né? Que todo mundo fala, que está de boca em boca. E a ciência, as pessoas, nem todas elas têm acesso. Mas o Boaventura Souza Santos ele vai dizer o quê? Que quando a educação for universalizada, né, quando todo mundo tiver direito à educação, não direito, né? Porque direito todo mundo, na verdade, tem, né? Só que isso não se dá de forma real, né? Isso não acontece na realidade, né? Então, assim, quando todo mundo tiver acesso à informação, quando todo mundo tiver acesso à ciência, a ciência, ela vai se tornar senso comum, entendeu? Que é isso que ele tá falando. Então, e aí a gente pode utilizar como exemplo lá a classe burguesa, né, que liderou a Revolução Francesa para depor o rei absolutista deles, né, e proclamar uma república. Ele vai essa classe burguesa, né, ela aceitou que a premissa religiosa, né, os conhecimentos religiosos, eles orientavam o senso comum, né, e isso era utilizado pelos reis para governar por conta desse direito divino, né, e
argumentar que os homens, eles eram todos iguais, né, seria impossível para provar que Deus, ele vai escolher um em detrimento dos demais, né? Ou seja, se todos os homens são criados iguais, se todos os homens eles são exatamente a mesma matéria, têm exatamente a mesma importância no mundo, por que Deus escolhe um para governar os demais? Por que ele é então melhor do que os outros? Por que ele é o escolhido, tá? Então, tinha esse pensamento liberal da burguesia, né, que proclamava o quê? Que os próprios cidadãos, eles deveriam decidir, né, por critério deles mesmos, quem é que deveria ser o governante, né? Não deixar a cargo de Deus. Não deixar, assim, que alguém fale para você, o clero fale para você, olha, essa pessoa foi escolhida por Deus. Por que não? Porque a base do pensamento liberal é que somos todos iguais. Né? Se somos todos iguais, nós temos todos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Né? E se a gente tem os mesmos direitos e os mesmos deveres, a gente tem o direito de decidir quem é que vai governar a gente. Quem a gente acha mais apto para governar a gente. Não é aquele cara que Deus falou assim, desce lá, meu filho, vai governar o mundo, você aí agora é o meu representante na Terra. Não, nós vamos escolher o nosso representante, tá? E então, antes disso, né, o senso comum ele aceitava que os reis eles fossem coroados por essa ordem divina, né, e hoje o senso comum ele vai rejeitar essa hipótese, né, que durante séculos ele teve um valor de verdade absoluta. Né? Então, nas sociedades ocidentais, né, se acredita que o voto ele vai dar a legitimidade para o governante naquele período estipulado, né, para o mandato dele. Aqui no Brasil, a gente tem um mandato a cada 4 anos. Então, a cada 3 anos, mais ou menos, a gente faz uma eleição e a gente elege aquelas pessoas que a gente acredita que seja o nosso melhor representante, o representante das nossas ideias, né? Quer dizer, o representante da maioria. Né? Por isso que a gente tem um cenário político muito plural, né? A gente vai ter diversos partidos políticos, vamos pensar aqui no Brasil, né? A gente vai ter diversos partidos políticos aqui no Brasil e a gente vai votar naquele político que melhor represente as nossas ideias, aquilo que a gente acredita que seja verdade, aquilo que a gente acredita que seja justo e aquilo que a gente acredita que deva ser feito. Né? Então a gente vai votar em alguém que está de acordo com as nossas ideias, né? E a maioria é que vai eleger um representante, né? Porque se cada voto tem o mesmo valor, então aquele que a maioria escolheu, né? Que o pensamento da maioria é que vai ser o representante de todos, tá? Então, é assim que vai funcionar aqui no Brasil, né? Da forma que a gente faz essa votação. E também em outros lugares no mundo funcionam dessa forma, né? E a difusão dessa concepção, né, pelo mundo, ele tem sido utilizado como base para ir contra, questionar os governos ditatoriais, né, em diferentes épocas e lugares. Então, as pessoas vão questionar, por exemplo, um governo nazista, as pessoas vão questionar um governo fascista, né, a partir dessa base de ideias, né, de que todos nós somos iguais, todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres como seres humanos, tá? Porque a gente tem o mesmo valor de pessoa para pessoa. Isso é muito bonito na escrita, né? É muito bonito na teoria e a gente sabe que isso não acontece de forma perfeita no mundo real, tá? E essa percepção da ciência e do senso comum, né, como formas complementares de conhecimento, ela também pode ser vista lá na obra do Paulo Freire, o nosso Paulo Freire, né, pedagogo que revolucionou a educação, tá, no mundo, não só no Brasil. Paulo Freire ele é citado por várias universidades internacionais, tá, e ele está num patamar altíssimo nessa questão de educação. Tá? E de acordo com ele, não tem uma produção de conhecimento, né, que não tenha a conexão entre o sujeito e o que ele produz, né, e a realidade social dele. Então, esse conhecimento ele vai ser produzido a partir da subjetividade do indivíduo,
né, daquilo que ele experienciou, ele vivenciou, daquilo que é a realidade para ele, tá? A realidade social onde ele está incluído, ou seja, se você nasceu mais pobre, num bairro mais distante, vem de uma família com menos poder aquisitivo, você vai produzir um conhecimento, vai interiorizar um conhecimento diferente de uma pessoa que nasceu em berço de ouro, que nasceu milionário, né, que nunca teve que trabalhar, né, vai criar ideais diferentes, vai criar conhecimentos diferentes, porque a sua subjetividade é diferente dessa outra pessoa, né? Então isso significa, né, para o Paulo Freire, que o senso comum ele vai determinar o alcance do tipo de conhecimento efetivo da realidade, né? Que ela só vai acontecer a partir do modo como os indivíduos eles explicam o mundo e o cotidiano deles, né? E da valorização do saber popular, tá? Que vai ser uma das modalidades do senso comum, tá? O saber popular, o conhecimento popular, né? Então, ele vai falar sobre isso, ele vai falar que... ele vai ir mais a fundo, né? Ele vai falar que a gente tem que compreender que essas realidades são diferentes, né? A realidade das pessoas são diferentes e que isso tudo vai influenciar na forma de adquirir, na forma de passar o conhecimento, beleza? Então, essa discussão que a gente tem aqui sobre o senso comum versus o conhecimento científico. E eu queria que vocês refletissem sobre o que a gente conversou até agora, né? Para vocês, né? O senso comum ele deve andar de mãos dadas, né, com o conhecimento científico? Ou vocês acham que realmente o conhecimento científico ele está num patamar superior ao senso comum? Se a gente deveria, então, partir do senso comum, pegar o senso comum e tentar mesclar ele ao conhecimento científico, ou se somente conhecimento científico é válido? Vamos parar e fazer uma reflexão sobre isso, tentar compreender o que você acreditava até o momento e o que você acredita agora depois da exposição de alguns desses fatos, beleza? Então, vale aí a reflexão. Obrigada por terem assistido até agora. Obrigada pela participação, né? E até a próxima, pessoal!